Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre uma importante ferramenta da qualidade chamada diagrama espinha de peixe. Ela também pode ser chamada de diagrama 6M, diagrama de causa e efeito ou diagrama de Ishikawa. Ishikawa porque foi a pessoa que criou essa ferramenta no Japão, no pós-Segunda Guerra Mundial, assim como outras ferramentas como o 5S, o PDCA, que também foram criadas no Japão, como a gente já pode ter discutido aqui com vocês. Essa ferramenta da qualidade, ela é muito importante. Eu costumo dizer que ela é uma ferramenta bastante concreta, bastante prática, porque ela permite a gente relacionar algumas possíveis causas de um determinado efeito. E efeito não necessariamente é algo negativo. Você pode ter um efeito positivo que você queira registrar, né, com a espinha de peixe. E aí você relaciona as possíveis causas desse efeito positivo. Por exemplo, a sua empresa fez um treinamento de brigada de incêndio e foi um sucesso esse treinamento. Então, por que não, né, registrar esse treinamento e levantar quais foram as variáveis que geraram esse efeito positivo, esse sucesso no treinamento de brigada de incêndio. Então, por isso que a gente chama de diagrama de causa e efeito, porque ele faz essa relação. Mas na maioria das vezes, as pessoas vão usar essa ferramenta para tentar diagnosticar problemas, né, efeitos negativos. E ela recebe esse nome 6M porque a gente vai classificar essas possíveis causas em 6 categorias e elas todas começam com a letra M. Então, seria o M de material ou matéria-prima, mão de obra, máquina, método, medida, meio ambiente. E aí a gente vai estar falando desses M's agora. O pessoal de marketing até adaptou essa ferramenta para o contexto deles, então eles substituíram os 6 M's por 6 P's. Então você tem o P de praça, promoção, preço, então e por aí vai, né? São nomenclaturas, né, que são estudadas pelo pessoal de marketing. Então foi uma ferramenta cujo conceito, né, foi depois sendo aos poucos adaptados para outras áreas. E o fato é que essa ferramenta, ela é muito usada na indústria, no controle de qualidade, então laboratórios, produção, mas ela não é assim específica apenas desses setores. Então qualquer parte da empresa pode estar usando essa ferramenta, pessoal do administrativo, escritórios, em casa. Então é uma ferramenta bastante prática e não é limitada apenas ao ramo industrial. Desenhar aqui no quadro como seria essa espinha de peixe. Então a gente desenha, né, um quadrado onde a gente vai colocar o efeito que a gente quer investigar e aí nós desenhamos, né, 6 ramificações aqui onde nós vamos estar estudando aquelas 6 possíveis causas que começam com M. Então quando você olha o aspecto, né, visual dessa espinha de peixe, ela recebe esse nome justamente porque lembra, né, as escamas de um peixe. E aí, se você observar, você sempre tem que desenhar as causas do lado esquerdo e estão vendo que elas estão, né, como setas, né, convergindo para a cabeça do peixe, onde você coloca o efeito. Então, por isso que a gente chama de diagrama de causa, onde aqui nós escrevemos as possíveis causas do lado esquerdo e desse lado direito, na cabeça do peixe, o efeito. Então, aqui nós temos a nossa fishbone, né, do nosso inglês aí, a espinha de peixe. Vamos fazer agora um exemplo prático para poder preencher essa espinha de peixe agora e entender como ela funciona. Nesse momento que a gente vai agora preencher a espinha de peixe, o que tem que ficar claro é que, imagina que você esteja trabalhando numa fábrica e aí teve um problema na produção e você é chamado para tentar identificar o que causou esse problema. E aí, então, a equipe é reunida e aí começa uma discussão. Então, nesse momento é que você constrói a espinha de peixe. Então, ela é feita a partir de um brainstorming, né, de uma tempestade de ideias entre os participantes. E aí, nesse momento, você começa a levantar ideias do que pode estar gerando aquele efeito. Por isso que é importante, nesse momento, você não estar podando as ideias, e é por isso que a gente chama de possíveis causas. Se de fato um problema de funcionário desatento pode realmente ter causado aquele problema na produção, isso vai ter que ser investigado num outro momento. Nesse momento, são possibilidades que a gente está levantando,
tá? Então vão existir outras ferramentas que vocês vão usar para de fato chegar à comprovação de que essas causas que vocês levantaram agora, se de fato elas têm ou não relação com aquele efeito, tá? Então, por exemplo, a espinha de peixe ela é usada antes de um plano de ação, antes de um gráfico de Pareto. Então não é uma ferramenta que vai atacar o problema, ela vai fazer o levantamento de possíveis causas desse problema, tá certo? Vamos ser agora os M's da espinha de peixe. Nós temos o M de meio ambiente, está relacionado então aos fatores ambientais no entorno da situação, não necessariamente a parte de natureza. Temos o M de método, que está relacionado aos procedimentos. Temos o M de mão de obra, que está relacionado às pessoas. Temos o M de medida, ou também chamado de manutenção ou medição, está relacionado a controle de processo. Temos o M de material, que está relacionado às matérias-primas. E o último M é o M de máquina, que está relacionado aos equipamentos. E como você, com o tempo, pode estar usando com tanta frequência essa espinha de peixe, que o legal seria você já deixar ela desenhada num quadro. Então, como sugestão, você pode ter um quadro branco, né, no seu ambiente de trabalho, e você pode colocar a fita adesiva vermelha, né, colorida, já com o desenho da espinha de peixe e as 6 classificações. E cada reunião que você faz, vocês podem usar o piloto escrevendo, e depois vocês passam a limpa ou registra, né, essa espinha construída. Mas a carcaça dela, né, ela já pode estar pronta para toda vez que precisar usar, não precisar ficar desenhando de novo. Então tem empresas que já ou compram ou confeccionam o seu quadro branco já com o desenho da espinha de peixe em marcador permanente, que a espinha em si, ela não vai ser apagada, apenas o conteúdo dela que a cada reunião você vai preenchendo. Considerar agora uma seguinte situação. Você trabalha na indústria, numa empresa que está fabricando um determinado produto, uma resina, macarrão, biscoito, não importa o produto, mas você monitora de tempo em tempo, de hora em hora, uma vez a cada turno, um certo parâmetro do processo. Por exemplo, a densidade desse material. E aí você observou que a densidade está, né, o valor da densidade medida está fora da especificação, para mais ou para menos. Então, a gente coloca aqui na cabeça, né, da nossa espinha de peixe o problema que a gente quer identificar, investigar. Por que é que a densidade do nosso material em processamento está saindo fora da especificação? Então, diferente dos valores que o cliente especifica ou que a própria empresa, né, coloca como parâmetro de controle de qualidade, ou é um parâmetro que não está atendendo uma legislação. Tá? Lembrar que a especificação pode ser colocada por um desses 3 atores que a gente acabou de falar. E aí a gente então, conversando com a equipe de controle de qualidade, pessoal da produção, gerentes, né, o pessoal está se reunindo e levantaram a seguinte possibilidade, um problema de balança descalibrada. Bom, é um problema de máquina, né, já que se trata de um equipamento. Então vamos colocar aqui. Também levantaram que a gente poderia ter um problema de técnico desatento. Então, na hora de fazer a medição da densidade, ele não prestou atenção. Então, é um problema, né, uma falha humana. Então, é um M de mão de obra. Vamos agora ver mais um erro. Erro de paralaxe. Também é uma falha humana. Então, temos outro M aqui de mão de obra. Vamos colocar aqui também nessa espinha. Um outro problema que foi levantado é a temperatura da amostra não foi monitorada. Poxa, esse aqui é difícil, hein? Vamos ver aqui onde é que a gente poderia colocar. Bom, não foi controlado, né, o parâmetro durante a medida de densidade. A gente sabe que densidade de fluido depende da temperatura, é uma propriedade termodinâmica. Então, foi uma falha de controle de processo. Então, entra na medição, né? Medida. Uma observação interessante é que em algumas espinhas, as pessoas usam a expressão, né, o nome manutenção. Eu não gosto de usar manutenção porque a gente associa muito a manutenção de máquina.
E aí acaba confundindo. Então, essa manutenção está se referindo ao controle, ao monitoramento de processo, ok? Vamos lá, mais uma. Vibração na bancada. Então, tem alguém apoiado na bancada, isso é muito comum em laboratório, né? E acaba, né, podendo causar interferências na própria balança analítica. Então, o problema de vibração é um fator ambiental. Então, aí você aloca aqui, então, em meio ambiente. Aí as pessoas falam, ah, mas não foi uma pessoa, né, que estava debruçada? Então, aí você poderia pensar, então eu vou alocar no M de mão de obra. Cuidado, quando você já está investigando por que teve a vibração, você já está usando a técnica dos 5 porquês. Então, você ainda não sabe por que teve a vibração, por que a temperatura não foi monitorada, você vai investigar isso depois. Foi o reagente vencido. O reagente é um insumo, né, que você pode estar usando aí no seu experimento, no seu teste. Então é um problema de material. Então vamos colocar aqui no M de material. Temos um outro problema que foi levantado, corrente de ar-condicionado. Isso também é comum nos laboratórios, né? A velocidade aí que você programou o ar-condicionado interfere na leitura na balança. Então, tomar sempre cuidado com corrente de ar-condicionado, é um fator ambiental também. Então, vamos colocar aqui. Um outro problema levantado foi o uso do Becker ao invés do piquinômetro. O piquinômetro é aquela vidraria que nós usamos para medir a densidade de líquidos. Eu já falei dela no Instagram. Bom, ele usou a vidraria errada, então ele teve um erro no método, né, no procedimento de obtenção da densidade. Então, vamos colocar aqui, M de método. E um último exemplo que eu trago aqui é do piquinômetro trincado. Aqui pode gerar uma polêmica. Você considera piquinômetro uma vidraria, né, um material, ou você considera um equipamento? Então, se você considera um material, você coloca aqui nesse M. Se você considera que é um equipamento, então entra no M de máquina. O importante é você não colocar 2 vezes a mesma informação, tá? Então, ela não pode ser deixada, né, de lado, então precisa ser registrado, e aí o que a sua equipe define como equipamento vai alocar, tá? Eu costumo colocar vidrarias como material, já que muitas vezes a gente quebra, né, no laboratório um becker, um bastão de vidro, e aí você manda para reciclagem e substitui esse produto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta da qualidade. E em outros vídeos eu vou estar falando de 5W2H, gráfico de Pareto e outras ferramentas da qualidade que são muito importantes. E lembrar que a gente nunca vai usar uma ferramenta isoladamente. Interessante a gente estar fazendo uma análise em conjunto.